A união é a única forma da gente destruir de uma vez por todas a Matrix. Eu sou Morgana e sejam bem-vindos ao Flores e Sombras. Gente, hoje vai ser um vídeo mais rapidinho, tanto que eu nem quis trabalhar muito em produção, me maquiar pra gravar, mas eu acho que é um recado importante pra gente lembrar do que se trata a missão Chama Gêmeas e da gente não se perder, em muitos mitos e muitas promessas que vêm sendo calcadas aí no coletivo. Então vamos relembrar. Nesse vídeo que eu postei na quinta-feira, eu explico que Chama Gêmeas são almas que se polarizaram para viver uma série de experiências aqui no planeta Terra. Cada experiência tem o objetivo de construir o nosso corpo de luz através da ancoragem da consciência crística. Como que a gente chega nessa consciência crística? Desenvolvendo uma coisa que a gente chama de virtude. Então, por exemplo, a gente pode ter um pouco de conhecimento dessas virtudes estudando um pouco os arcanjos. Então, por exemplo, a fé, a coragem, o amor, a cura, a verdade, a clareza. Então, a gente tem uma série de virtudes. E essas virtudes, só são alcançadas quando a gente faz o trabalho das sombras. Ou seja, a gente pega aquilo que é mais bruto, ignorante na nossa alma e a gente educa. E é para isso que serve ou serviria as nossas encarnações, para a gente ter essas experiências e a gente desenvolver essas virtudes. E aí, a partir do momento que a gente já está no nível de conhecimento suficiente, a gente consegue sustentar a energia da quinta dimensão, ou seja, estar ancorado no nosso mental superior e desenvolver nosso corpo de luz. Mas por que então se ancorou nas comunidades de Chama Gêmeas um discurso tão revoltoso contra a nossa contraparte, que é um fractal nosso? Porque se a gente pensar a partir do ponto de vista da alma, ele é mais um dos nossos fractais. E principalmente, um ódio tão grande com relação às pessoas que desejam a união. Para mim, isso é só mais um dos desdobramentos dos discursos que a gente vem absorvendo por muitos anos com relação ao capitalismo, ao machismo e principalmente com relação às segregações de classe. Nossa, Morgana, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. No discurso capitalista, nós somos incentivados a competir uns com os outros, a ser individualistas, a olhar só para o nosso umbigo. A gente não é convidado a olhar para a dor do nosso irmão, para entender que nós somos iguais, para entender que nós podemos colaborar uns com os outros. Muito pelo contrário. Na ética do capitalismo, na ideologia capitalista, nós somos incentivados desde pequenininhos a competir e ser um melhor que o outro e a menosprezar pessoas e grupos. Tanto é que, se você observar a moda, se você observar os discursos vigentes do capitalismo, são sempre o mesmo. Destaque-se, seja melhor que os outros. Produza enquanto eles dormem, seja melhor enquanto eles dormem. Não seja como qualquer um. Ou você é especial, você é diferente. Enfim. Ou seja melhor que os outros. Ou ninguém se iguala a você. Esses pensamentos vão estimulando uma consciência em separação. Uma consciência que acredita que, para ela ser alguém, ela precisa ser melhor que os outros. Só que, pasmem, se vocês quiserem dar uma olhada, existe um livro chamado Arte da Guerra. E, para você conquistar um povo, para você realmente dominar um povo, uma das táticas mais interessantes é você romper os vínculos sociais. É você disseminar um ódio entre as pessoas, entre um coletivo. É instaurar o sentimento de insegurança. Por isso que em guerra civil, por isso que em momentos de terror, o que se instaura? É provocado pela mídia e pelos governos um ódio coletivo a determinados grupos sociais. Porque a partir do momento que eu odeio aquele grupo, são os terroristas, são aquele grupo que quer destruir o mundo, aquelas pessoas que querem destruir a família.
você incita o ódio sobre aquelas pessoas, você segrega muito mais. E aí essas pessoas separadas, elas são muito mais facilmente dominadas. Então, quando a gente tá ali, né, quando a gente observa dentro do coletivo um grupo de pessoas, né, discutindo e dizendo que não importa a união, são pessoas que simplesmente estão reproduzindo esses discursos que elas aprenderam desde pequenininhas no seu processo de desenvolvimento. Gente, a união sempre faz a força, né? Para problemas sérios estruturais, nós precisamos da força do coletivo. As maiores mudanças sociais não foram feitas por pessoas isoladas, foram feitas por grupos, né? O próprio Jesus, se a gente for pensar sobre isso, Buda, os grandes profetas, por que eles chamam apóstolos? Por que eles têm iniciado juntos contigo? Porque é impossível você fazer um grande trabalho sozinho. Você, por si só, não consegue abranger todas as expectativas humanas, todas as demandas humanas. Então, a consciência de separação, a polarização, a competição, o individualismo é que faz com que a humanidade ainda seja escrava de grupos de pessoas que detêm muito poder, que detêm muito dinheiro. É uma tática que, inclusive, é muito estudada pelo psicólogo social Martin Baró. Ele tem um livro muito bom sobre isso, que é o Poder, Violência e Ideologia. Acredito que o título seja esse, mas eventualmente eu troco a ordem. Mas se vocês colocarem Martin Baró, vocês vão encontrar. De qualquer forma, né, quando a gente entende que quando a gente estimula a separação, quando a gente estimula a competição, quando a gente estimula, né, essa dissociação entre as pessoas, a gente só está reproduzindo um discurso de Matrix. Entenda, para você viver o amor incondicional, é o primeiro passo para você desenvolver a caridade e para você desenvolver a fraternidade. Você não tem como ser uma pessoa fraterna, não tem como você viver uma sociedade igualitária se você não enxerga o seu outro como irmão, se você não vê aquela pessoa como alguém que está unido a você, que não é uma pessoa diferente de você. Independente se ele tem diferença de idade, se ele tem diferença cultural, de língua. Só que se a gente não consegue acolher as diferenças do nosso gêmeo, como é que a gente vai fazer isso com relação a um outro povo, a outra cultura? Ou mesmo irmãos que têm um nível de consciência muito diferente do nosso. Se a gente se coloca como superior, como pessoas intocáveis, inabaláveis, gostosas e maravilhosas, e coloca os outros como seres inferiores, como seres incapazes, como seres que não têm uma agência, que não têm uma autonomia, que não têm uma capacidade, nós estamos vivendo no amor incondicional? Nós estamos vivendo na fraternidade? Nós não estamos. Então, a dinâmica de chamas gêmeas, ela é a base para a gente construir esse sentimento de fraternidade. Porque se a gente não consegue amar todas as nossas partes, acolher aquilo que a gente fez e tomar responsabilidade pelas nossas escolhas, pela nossa vida, e começar a agir de uma maneira crítica, de uma maneira amorosa, de uma maneira consciente, a gente não vai conseguir viver num mundo de quinta dimensão, de sexta dimensão, porque são mundos felizes, são mundos onde as pessoas não competem umas com as outras, elas acolhem, elas ajudam umas às outras, porque elas entendem que eu ajudando o meu irmão a melhorar, todo mundo melhora. Vamos pensar agora de um ponto de vista coletivo. Para a gente conseguir ancorar a Nova Terra aqui, e vocês podem acessar, por exemplo, o canal da Mônica de Medeiros, da Lu Gamache, outros espiritualistas grandões que falam sobre isso, para vocês terem uma noção diferente, uma outra linguagem. Para a gente ancorar a Nova Terra aqui, nós precisamos de um limiar de pessoas despertas, de pessoas vibrando na energia do amor. Vibrando a Nova Terra, né? E para isso, né, é importante que todos nós, todo mundo tem uma contribuição, estando em dinâmica de chama gêmea ou não. Vamos lembrar que a missão Chama Gêmeas não é a única que está rolando aqui na Terra. Tem muita gente trabalhando pela ciência, pela ecologia, né? Enfim, pelos animais, né? Pelas pessoas que estão passando fome. São trabalhos importantes. São trabalhos que são fundamentais, né? Porque a gente não consegue
né, viver uma experiência de coletividade, de amor e de fraternidade se a gente não fica comovido pela dor do outro. Ah, mas a morte não é real. Tá, mas a gente tá vivendo uma experiência na matéria. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando fome, que estão passando por contextos de guerra. E se a gente não tem um mínimo de compaixão, né, se a gente não tem um mínimo de solidariedade com esse tipo de pessoa, como que a gente vai viver na nova terra? Então, entenda, quando a gente fala que a união é o único caminho, não é só com a nossa chama, não, é com toda a humanidade. É que, quando a gente pensa na dinâmica, ela é a primeira parte, porque a dinâmica é uma reconciliação das nossas partes perdidas. É a gente, de fato, acolher a nossa sombra e educar a nossa sombra para a gente ancorar essas virtudes. Não é ignorando nossa sombra, não é ignorando aquilo que a gente deixa de fazer. É tomando responsabilidade mesmo para ser alguém melhor. E isso é muito mais do que ficar fazendo cura com um monte de terapeuta. É você mudar seu comportamento, é você mudar a forma como você trata os outros, a forma como você trata o planeta. É você entender que não existe fora, tudo que você faz tem impacto, né, no coletivo, tem impacto nas outras pessoas, tem impacto no planeta. Quando você tem essa consciência de entender que você é parte de algo muito maior e quando a gente, né, e se a gente quer um planeta que seja mais harmonioso, que seja mais amoroso por todos nós, eu tenho responsabilidade também, né, dentro das minhas ações, de trazer esse planeta. A gente entende que não é possível construir a nova Terra sem a união. Seja com o nosso gêmeo, seja com o vizinho, seja com o país vizinho. A gente precisa aprender a resolver os problemas que a gente tem. Esse é um outro ponto também que eu queria colocar, né? A gente acredita que vão ser nossos irmãos galácticos que vão resolver as tretas que a gente colocou aqui. Nós precisamos resolver e nós temos capacidade disso, né? Porque o que acontece? É a mesma coisa que eu vejo muita gente fazendo como psicóloga, né, na minha atuação. As pessoas querem delegar a responsabilidade da vida delas para outras pessoas, pro terapeuta, pro vizinho, pra mãe, pro marido. Só você é responsável pela sua vida. Mas, como coletivo, a gente pode ajudar uns aos outros, né? É o que eu falo. Eu, como terapeuta, eu não sou responsável pela sua vida, mas eu posso trazer as minhas reflexões, as minhas observações. Eu posso mostrar pra você, como eu tô de fora, eu tô enxergando de um outro prisma, aquilo que tá travando a sua vida, pra você conseguir tomar decisões diferentes e ter um resultado diferente. E, obviamente, você, como meu assistido, você tem a possibilidade de me fazer aprender muito mais sobre a condição humana e desenvolver essas virtudes dentro de mim. Então, um vai ajudando no processo do outro. Um vai trazendo contribuições para o outro. E a partir do momento que a gente começa a ter uma posição mais acolhedora, mais amorosa, tanto com o nosso gêmeo, conosco, né, com os nossos vizinhos, aí sim a gente tem a condição de ter a nova Terra. Né? Porque não adianta nada a gente rogar por Arcanjo Miguel para que ele tire os grandões que, sei lá, manipulam e exploram as pessoas aqui da Terra, se a gente continua sendo egoísta, se a gente continua mentindo para as pessoas, se a gente continua sendo, né, enfim, corrupto nas pequenas ações. Então, para a gente ancorar a nova Terra, a gente precisa ser a nova Terra e estabelecer aquilo que a gente não quer mais, né? E se a gente não quer mais um mundo de destruição, um mundo de competição, um mundo de guerra, um mundo de violência, a gente precisa, obviamente, dar limites, mas a gente precisa dar a outra face, que foi que Jesus tanto nos ensinou. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo traga um pouco de reflexão para vocês, né? Porque pra gente entender que nós somos irmãos, né? Que não existe isso de ficar um com ódio do outro. Se a gente não tem compaixão pelos outros, a gente não tem compaixão pela gente mesmo, porque isso só é um reflexo de como você lida com você mesmo. Então vamos ter mais compaixão pela gente, pelo próximo, pelos animais, porque aí sim a gente vai ter um mundo diferente, um mundo melhor. Então é isso, e continuem inscritos aqui no canal para mais reflexões. Um beijo para todas e tchau, tchau.